Olá, galera! Mais uma aulinha começando com a Prof. Celi. E vamos começar mais uma aulinha virtual. A Prof quer falar, ó, que tá morrendo de saudade de vocês, galerinha. Não vejo a hora de estarmos juntinhos aí na sala de aula. Mas vem pra cá, porque mesmo virtual, nós vamos estudar e aprender, porque o foco, ó, ensino, aprendizagem. E quem quer aprender, preste atenção. Estamos aí, né, nesse novo, vencendo desafios, né? Essa nova metodologia de trabalho, né, que é as nossas aulinhas virtuais, né? Um desafio para todos nós que nós estamos enfrentando e superando, né? Tanto a prof aqui quanto vocês aí, né? Eu acho que para a prof foi mais desafio ainda, porque vocês aí jovens ó, já estão interagindo no mundinho virtual, nas tecnologias, né? E a prof tá aí se adequando, né? Mas o recado vai ser passado. Então, limpe os seus ouvidos, abram eles e ó, escute com atenção para vocês poderem aprender. E o nosso tema de hoje é algo que vocês vão levar aí, ó, para a vida de vocês, ó, para a vida inteira. É o saber escrever. Escrever bem. E a prof vai começar passando um texto para vocês, vai deixar aqui, ó. E vocês vão acompanhar a leitura com a prof ali. A prof vai passar o texto, vai ler o texto e vocês vão acompanhar a leitura do texto. E o nosso texto tem como título hoje, Quanto vale escrever bem? Vamos fazer a leitura? Expressar-se bem em língua portuguesa pode abrir caminhos interessantes para aqueles que querem dedicar suas vidas a escrever. Um exemplo é o escritor brasileiro Paulo Coelho, que em 1978 escreveu um livro chamado O Alquimista. Logo, o livro foi traduzido em diversos idiomas estrangeiros, tornando-se um best-seller. O que é um best-seller? Um sucesso de vendas. O sucesso atraiu a atenção de Hollywood, que comprou os direitos autorais da obra para transformá-la em filme, pagando a Paulo Coelho um valor acima de 60 milhões de dólares. Recentemente, no Brasil, o escritor baiano Itamar Vieira Júnior ganhou vários prêmios com seu romance Torto Arado, publicado em 2019. Esse romance venceu o prêmio Jabuti e o autor levou como premiação R$100 mil. Outros autores brasileiros também já foram premiados, como, por exemplo, Raduan Nassar, com seu livro Lavoura Arcaica. Levou o prêmio Camões em 2016 e, com isso, um valor superior a R$300 mil. Corrigir, a R$300 mil. Mas não é só o sucesso financeiro que deve motivar uma pessoa a escrever bem. Autores importantes como Camões e Machado de Assis, além de escrever, tinham outros trabalhos para se manterem. Mas seus livros ainda são lidos hoje e eles são lembrados porque escreveram importantes obras. Você já parou para pensar por que é importante escrever bem? Viu só? Só aí nesse texto já temos, ó, uma visão da importância de aprender a escrever bem. Fique ligado!
Então, vem pra cá e vamos ver com a Pro. Vamos ler lá mais um quadrinho, olha. Além de indicar bom raciocínio e domínio de qualquer que sejam os temas tratados, escrever bem também é uma ótima forma de demonstrar sua capacidade de compreensão, de articulação de ideias e, claro, de uso adequado da língua portuguesa. E, portanto, uma habilidade imprescindível. Quer entender direitinho por que escrever bem é tão essencial hoje em dia, pessoal? Então, ó, fique de olho no nosso post aí. Primeiro ponto, é um indicativo que você sabe se comunicar. Isso mesmo, é a primeira e provavelmente a mais importante vantagem de escrever bem. É que você vai demonstrar para outras pessoas que você sabe se comunicar. E é claro que consegue organizar bem seus pensamentos a ponto de transmitir para a pessoa com clareza uma mensagem, com clareza, com objetividade. E se você sabe escrever bem, logo você vai saber se comunicar bem. Uma coisa está ligada à outra. Então, aí uma grande importância de saber escrever bem. Um outro ponto, vamos ver lá? Ajuda a passar no vestibular. Isso aí, pessoal. A galerinha aí no ensino médio aí que já tá fazendo, estudando pro Enem. E logo, daqui uns anos, vocês também vão estar lá fazendo o Enem. Vocês devem, então, começar a se preparar desde agora. E chegando lá no Enem, ó, é muito importante, porque na hora da prova escrita, a sua produção textual, você vai ter que saber escrever bem. Se não souber, ó, você vai tirar uma notinha baixíssima na sua redação. Outro ponto importante, vamos ver? É um diferencial para conseguir um bom emprego. Mesmo que não seja a realidade de vocês agora aí, galerinha, mas faz parte do futuro de vocês. Porque na hora de preencher um currículo, na hora de uma entrevista, se você não souber falar bem, não souber se expressar, comunicar, você não vai passar uma boa impressão e logo, ó, você jogar de escanteio, eles vão dar preferência àquele que melhor souber se expressar, que melhor soube preencher o seu currículo. Vamos ver um outro ponto? Deixa a Pro passar aqui para o próximo slide para a Pro poder estar lendo. Só um instante, pessoal. Um outro ponto importante é ajuda a organizar as ideias e articular argumentos. Pois é, gente. Uma boa escrita ainda é uma excelente maneira para você organizar suas ideias e articular os seus argumentos. Olha exemplo aí, um advogado. Se o advogado não tiver argumento, não tiver lábia, não souber ler, escrever, montar o seu debate para chegar lá, ganhar aquela causa perante o juiz, ó, vai perder a sua causa. Por isso, ó, se ele souber escrever bem, ele vai saber montar os seus argumentos e, ó, vai sair se dando bem daquela, galera. Isso mesmo, tá vendo os pontos importantes aí? Vamos ver uma outra parte, um outro ponto importante. É um estímulo à criatividade. Isso mesmo. Escrever é uma ótima maneira para você estimular a sua criatividade e todo esse universo que se abre automaticamente, porque a folha em branco, pessoal, aceita absolutamente tudo que você propuser. Então, ó, criatividades em ação. Para isso você precisa saber escrever bem, ler bem, viu? Mais um ponto importante, vamos lá. Ajuda na compreensão de textos.
É o que a Pro disse lá atrás. Se você souber ler, escrever bem, logo você vai saber ler bem. E para você compreender bem um texto, você tem que saber ler, para você absorver o que você está lendo e logo compreender com clareza aquele texto. Um outro ponto, deixa a Pro passar aqui o slide da Pro. Um outro ponto e o último ponto é ajuda a... É uma forma de multiplicar as ideias e conhecimentos. Finalmente aí, pessoal, uma outra característica essencial da boa escrita é o seu efeito multiplicador, principalmente por meio da internet, né, pessoal? Principalmente, olha aí nossa realidade aí, ó. O prof tá usando o que? A internet. Vocês estão usando o que? A internet. Vocês vão ler, a Pro vai postar os arquivos aqui, a Pro vai colocar os textos aqui, vocês vão ler, reler para poder entender essa aula. Para vocês poderem entender, vocês precisam o quê? Saber ler bem, logo saber escrever bem, pessoal. Vocês estão vendo só a importância? E aí, pessoal? Quem aí, depois dessa fala aí da Pro, depois que vocês ouviram, quem aí que tá afim de, ó, aprender a escrever bem, hein? Vamos achar alguns caminhos, alguns meios para isso? Então, ó, bora pra cá, pessoal, e vamos aprender a escrever e a ler bem? A Pro hoje vai traçar um caminho que, ó, é um grande passo para vocês aprenderem a escrever e a ler bem. Sabe qual é? Sabem qual é, pessoal? A Pro tá falando de produção textual. Isso mesmo, vocês vão aprender alguns caminhos, algumas estratégias, alguns passos para vocês poderem fazer uma produção textual com clareza, com excelência, pessoal. E vocês lembram que na aula passada vocês fizeram uma produção textual sobre o meio ambiente? Quando vocês fizeram essa produção textual, vocês tinham em mente alguns critérios de escrita, algum tipo de meio para organizar o seu texto? Ou vocês escreveram assim, ó, aleatoriamente? Vocês não tinham muita base, não é mesmo? Porque vocês vão aprender hoje essa base, essas estratégias, alguns critérios para a organização do seu texto. Então vamos lá, galera, vamos aprender com a Pro? Então hoje, pessoal, vamos aprender a fazer um texto bem estruturadinho, seguindo algumas regras de escrita textual. Vamos ver alguns pontos importantes para essa boa escrita, vamos? Primeiro ponto, a organização. É preciso entender que um texto, pessoal, ele jamais é um amontoado de palavras. Uma escrita sem organização e sem sentido. O seu texto precisa ter uma boa organização. E para isso nós temos passos importantes que vocês vão aprender lá na frente. Um outro passo importante, o rascunho. É sempre muito importante vocês, antes de fazer a sua produção textual definitiva, vocês terem uma folha em branco de rascunho e rascunhar e colocando, organizando as suas ideias. Depois ler e reler aquele rascunho e só aí vocês vão passar ela limpo. É claro que talvez lá na hora, como a Pro citou lá no vestibular, talvez vocês não vão ter tempo suficiente, mas se tiver, eles sempre colocam a folha de rascunho lá, é muito importante para vocês, é bom, né? Você está rascunhando e passando a limpo, né? Mas nós estamos aqui no início ainda aprendendo nossos procedimentos, os primeiros passos, vocês ainda vão estar longe, estão longe do vestibular.
Então, para isso, vocês têm a oportunidade de rascunhar o seu textinho, ler o seu textinho e depois passar ele a limpo, né? Um outro ponto importante é conhecer o assunto, isso mesmo. Se a Pro dá um tema para vocês, igual a Pro deu a aula passada sobre o meio ambiente, antes disso nós fizemos o quê? Nós discutimos o assunto sobre o meio ambiente, o que está acontecendo com o nosso ambiente, o que precisamos fazer para solucionar. Antes a Pro abordou, a Pro discutiu com vocês, e vocês ficaram cientes do tema para depois ter desenvolvido o texto de vocês. E quando a Pro ou a prova que vocês fizerem, eles falarem assim para você escolher o seu tema, vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar então desenvolver a redação, a produção textual de vocês com temas que vocês já conhecem, porque aí vocês vão ter ideias, vocês vão ter argumento para poder desenvolver a sua escrita textual. Um outro ponto importante que a Pro colocou aqui, sabe qual que é? É a pontuação, isso mesmo. O texto de vocês precisa estar bem pontuado, você precisa colocar os pontos nos lugares corretos para que o texto de vocês não percam o sentido. E pontuação vai ser um tema que nós vamos trabalhar na próxima aula, a aulinha de amanhã, né? Mas vocês precisam estar ligados nesses critérios aí. Entenderam, pessoal? Susi, ligado, absorveram? Bora para o outro ponto? Um outro ponto não, né? Na verdade, vamos retomar um ponto e entendê-lo melhor. É o ponto que nós falamos lá, ó, a organização. Como assim, Pro? Organização? Organizar meu texto? Como que eu vou organizar? Eu vou arrumar ele? É, exatamente, especificamente isso. Organizar, arrumar ele. E como que eu posso fazer isso, Pro? Como que eu posso arrumar o meu texto? Muito simples, pessoal. Seguindo alguns critérios na hora de formular sua produção textual. Sabe qual é? 3 critérios básicos: o início, o meio e o fim, pessoal. Isso mesmo. Nós devemos organizar o texto seguindo esses 3 critérios básicos. O início. O que é o início? É a introdução do meu texto. E nessa introdução eu vou começar a abrir, a falar sobre o meu tema. E para mim fazer isso, vocês sabiam que existem algumas palavrinhas que vão me auxiliar? Sim. Vamos conhecer algumas palavrinhas para que eu possa fazer a minha introdução com objetividade, para ele ficar bem bacana. Sabe quais são isso? Vamos ler lá? Vamos ler com a Pro? Ó, nós podemos usar: era uma vez, certo dia, em um dia, em uma manhã, um tempo atrás, a partir... Não, um tempo atrás, a Pro tá pulando aqui. Há muitos anos, numa festa, um belo dia, viu só? Aí muitas histórias que vocês já viram aí começam assim: era uma vez um casal apaixonado, um belo dia, quando foi passear. Tá vendo como é que dá liga para mim começar a minha introdução? E o meio do meu texto é o desenvolvimento. Para mim, onde eu vou desenvolver, eu vou falar, vou explanar sobre aquele assunto. E para o desenvolvimento também eu tenho algumas palavrinhas chaves que vão dar liga ao meu desenvolvimento. Sabe quais são? Vamos ler lá com a prof? Depois, então, em seguida, entretanto, a partir daí, quando,
porém, até que e outras mais. E para o fim do meu texto, que é a conclusão, onde eu vou fechar o meu assunto que eu desenvolvi lá em cima, que eu vou concluir ele também. Nós temos algumas palavrinhas que vão ajudar, ó, meu texto fechar com objetividade, com precisão. Essas palavrinhas que podem me auxiliar, sabe quais são? E assim, finalmente, e foi assim que, por isso, e depois disso, portanto, e viveram, depois desse dia, nesse caso, foi então, por fim, e outras mais. Tá vendo só como é que essas palavrinhas aí, ó, ajudam a dar o pega no meu texto, pega para desenvolver, o pega para fechar? Tá vendo só, pessoal? E atenção também, é sempre muito importante dar um nome para o nosso texto. Nome esse que é o que fica lá em cima do meu texto, o título. E devemos lembrar sempre que não devemos pular linha. Depois do título, para começar o meu texto, entre o título e o texto, não devemos pular linha. Depois do título, na sequência, na próxima linha, vem o texto. E nem entre os parágrafos. Fiz a introdução, vou para o meio, solto a linha. Nananina, não. O meu texto não pode ser pulado linhas entre parágrafos. Ligada aí, pessoal, ó. Presta atenção. Parágrafo, mas o que é parágrafo? Vamos aprender um pouco mais sobre o parágrafo. Como que eu vou usar o parágrafo? Vamos lá, pessoal. O nosso texto, ele deve ser organizado em parágrafo, né? Isso fará que o início, o meio e o fim do meu trabalho, ele vai ficar o quê? Organizado. Lembra, nós falamos em organização, início, meio e fim? Pois é, essa é a finalidade de separar o meu texto em parágrafos. Um parágrafo, ele deve começar sempre com um recuo a, olha a seta, ó, olha a seta, de recuo à direita, para mostrar o quê? Que eu vou começar um novo parágrafo. Finalizei um parágrafo lá, comecei aqui, eu vou soltar a linha, pessoal? Não, eu vou fazer um pequeno recuo à direita e vou começar a nova escrita. O início, o meu primeiro parágrafo, ele vai iniciar o texto e vai dar algumas explicações, igual a Pro falou, né? Então eu faço o primeiro parágrafo, eu vou dar a abertura, vou dar algumas explicações que é o início do meu texto. Fiz o parágrafo. Eu vou para o meio. Eu vou desenvolver o meu texto. Um outro parágrafo. Faço um recuo, começo um outro parágrafo, vou desenvolver sobre aquele assunto, eu vou falar, eu vou desenvolver meu tema ali. No desenvolvimento ali, eu posso fazer mais de um parágrafo? Sim, claro que pode, Posso fazer mais de um parágrafo. Se você tiver mais argumentos, quer falar mais, abranger mais sobre aquele assunto, faça mais de um parágrafo. O último parágrafo, ele vai concluir o texto, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um recuo, vou concluir o texto e fechar ali com esse novo parágrafo. Não esquecendo do recuo. Do recuo à direita. Mas, os parágrafos, para que serve o parágrafo no texto? Os parágrafos, ele vai servir para que o meu texto fique bem
organizado. Isso mesmo, ele vai servir para evitar que minhas ideias ali na hora de eu desenvolver a minha produção textual, vai servir para evitar que minhas ideias ficam desordenadas, ficam fora de ordem, ficam tudo misturado, tudo bagunçado. Eu tenho que garantir para o meu texto pelo menos 3 parágrafos, pelo menos, no mínimo 3 parágrafos, início, meio e fim. Como eu disse, pode ter mais, Pro? Pode, no meio ali posso desenvolver mais de um parágrafo? Posso. Eu posso concluir com mais de um parágrafo? Também posso, Pro. Eu tô ali, né? Eu vejo que o meu texto é longo, o desenvolvimento da minha história é longo. Posso desenvolver mais de um parágrafo. Eu vou adequar isso aí de acordo com a necessidade da minha produção. Mas lembrando, eu deixo que eu não fuja ali dos acontecimentos, né, do meu texto. Eu tenho que saber o momento certo de eu pular para um outro parágrafo, certo, pessoal? E como é que eu vou formular o meu parágrafo? Como é que então que eu vou saber quando que eu vou pular para outro parágrafo? Como que eu vou saber? O parágrafo é como é que eu vou formular. O que eu vou fazer? O parágrafo é quando eu estou falando de um determinado assunto. Falei, desenvolvi ali e eu não quis mais falar daquele assunto. Eu já falei tudo ali que eu queria, eu terminei. E eu quero pular para outro assunto. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um ponto final, ou seja, um parágrafo é quando eu encerro aquele assunto e começo a falar de um outro assunto dentro do tema. Aí então é um novo parágrafo, ou seja, quando eu encerro tudo que eu quis falar sobre aquele assunto e quero começar um novo assunto dentro daquele tema da minha produção textual. Por exemplo, eu estou lhe falando sobre animais domésticos. Exemplo. Eu estou falando que o gato é carinhoso, vou falar do gato. O gato é o meu gato. Os gatos são amigos dos donos. Os gatos têm pelos. Os gatos geralmente moram dentro de casa. Falei, o gato é aquilo, o gato é isso. Eu falei tudo que eu queria falar sobre o gato, né? Encerrei. Eu vou começar a falar do cachorro. O que eu faço? Ponto. Encerro aquele parágrafo e começo um outro parágrafo, porque eu tô falando daquele tema dos animais domésticos, mas eu tô falando de outro assunto. Agora eu vou falar do cachorro. Então eu ponto final, começo um novo parágrafo. Por quê? Porque se eu colocar tudo junto, tudo na mesma linha, o que vai acontecer? O meu texto vai ficar bagunçado. E quem tá lendo ele não vai entender nada, pessoal. Vai ficar tudo misturado, tudo meio muito sem sentido. Então eu devo organizar o meu texto em parágrafos, com recuo à direita. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa leitura sobre o parágrafo. De olho no material de vocês, ou aqui, ó, no PDF que a tia vai passar aqui ao lado, enquanto a tia vai lendo. Vamos lá? Acompanhe comigo. O parágrafo. O parágrafo é um elemento textual com unidade de sentido que serve para dividir e organizar o texto. Para identificá-lo, basta procurar os trechos que iniciam com recuo na margem esquerda e encerram com ponto final, ou seja, ele inicia na margem esquerda e faz o recuo para a direita. Eles podem se dividir em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos estruturam-se na ordem tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Como identificar um parágrafo do texto? O parágrafo se inicia com a margem no canto esquerdo da página, em sua primeira linha, indicando o começo, e se encerra com o ponto final.
após o qual não há mais texto, a não ser na linha posterior com o recuo de margem, indicando o início de um novo parágrafo. Assim, todas as partes do texto estruturadas da seguinte maneira podem ser consideradas um parágrafo. Esse slide aí acho que deu uma fome, um hambúrguer. Vamos aí fazer uma relação aí do nosso parágrafo com esse hambúrguer. Olha lá. Primeiro, a parte de cima do hambúrguer, a primeira parte lá do pão, o parágrafo de introdução. Depois lá o bife, lá, que delícia. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu vou dizer, é o meio ali, ó. Todo esse recheio aí do hambúrguer ali, ó, é o meio do nosso texto. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, alface ali vai ser o segundo parágrafo de desenvolvimento do nosso texto. E o tomate, delícia, vai ser o terceiro parágrafo de desenvolvimento. E a parte de baixo do pão ali vai ser o quê? O nosso parágrafo de conclusão. Viu só como é que dá para ir através do hambúrguer? Dá pra gente ter uma noção de parágrafo. E agora, pessoal? Eu acho que agora chegou finalmente a hora de colocarmos em prática, pessoal, isso que aprenderam. Eu acho que vocês já têm conteúdo aí o suficiente, não é mesmo? Vamos lá? E como eu vou colocar em prática, Pro? Nós vamos colocar em prática fazendo uma produção textual, pessoal. Uma produção textual que será uma reescrita. Uma reescrita, Pro. Uma reescrita da produção textual de vocês da aula passada sobre o meio ambiente. Mas o que é reescrita, professora? Eu vou pegar aquele texto, eu vou reescrevê-lo, sem mudar os acontecimentos históricos daquele texto, sem mudar a ideia central daquele texto. Eu vou reescrever, colocar em prática ali o que eu li, seguindo todos os acontecimentos, mas sem mudar os acontecimentos históricos, sem mudar a ordem do meu texto. Mas então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse texto? Não, vocês não precisam exatamente, vocês não precisam copiar. Na verdade, não devem copiar, vocês não vão copiar. Vocês vão ler, vocês vão reler, ler quantas vezes for necessário, e vocês vão reescrever com a palavrinha, com as palavrinhas de vocês. No caso, vocês, né, o que vocês já escreveram antes, nós vamos reescrever o texto sobre o meio ambiente da aula passada, com as palavrinhas de vocês, sem mudar os acontecimentos históricos do texto que vocês fizeram, sem mudar a ordem do texto, porém com um diferencial. Vocês vão fazer esse texto, reescrever esse texto, colocando em prática o quê? Aquilo que vocês aprenderam hoje na aulinha. Ou seja, vocês vão escrever um texto, uma nova versão melhorada do texto de vocês da aula passada. Isso mesmo, prof. Uma versão melhorada. Porque eu aprendi muita coisa, não é, pessoal? Aprenderam muita coisa, né? Ah, prof, mas eu esqueci. Para isso o vídeo tá aí. Volte o vídeo quantas vezes for necessário. Reveja, veja, ouça e ouça novamente. E aprendam, memorizam tudo, aprendam tudo e coloquem em prática. Ah, Pro, mas numa reescrita, então eu não posso mudar os acontecimentos históricos? Não. Eu não posso inventar um final diferente para esse meu texto, Pro? Também não. Ah,
mas eu preciso escrever igualzinho o que eu escrevi no primeiro texto? Também não. Mas eu tenho que prestar muita atenção porque eu tenho que estruturar o meu texto com todos os acontecimentos, como a Pro disse. Eu disse acontecimento. Isso não significa fazer cópia, como a Pro falou, tá? Acontecimento não é fazer cópia. Será, então, uma reescrita de maneira corrigida, colocando em prática o que vocês aprenderam. Eu posso bagunçar o meu texto, professora, ou mudar a ordem dos acontecimentos? Colocar o meio lá no início, o início no meio, colocar... Posso misturar a ordem do meu texto? Também não, pessoal. Também não posso fazer isso, pois toda história ela tem uma sequência. E quando eu vou reescrever esse texto, eu tenho que respeitar essa sequência. O que aconteceu no início, o que aconteceu no meio e o que aconteceu no fim, pessoal. Lembrando que vocês têm que colocar cada passo da história, tá? Não é para fazer de maneira resumida, né? Isso, igual a Prof falou, vocês não vão ser fiel às palavras, mas os acontecimentos, a história, vocês têm que ser fiel, colocar cada passo, passo a passo. Começo, meio, fim, passo a passo. Mudando as palavras que vocês vão estar reescrevendo, não vão estar fazendo cópia, né? Mas tem que ser fiel à história do texto. Então, pessoal, eu quero que vocês façam um texto bem escrito, um texto bem estruturadinho, um texto bem bonitinho e lembrando dos parágrafos. E outro ponto importante, quando eu começo um parágrafo, eu preciso iniciar ele com letra maiúscula, pessoal. Observando que toda vez que eu produzo um texto, é importante que depois que eu produzir aquele texto, eu leia, eu releia, quantas vezes quiser, for necessário, né? Que eu vou estar fazendo ele no rascunho. E por quê? Porque se eu quiser acrescentar, se eu quiser tirar, isso não ficou legal, não vou colocar mais essa ideia, eu leio e releio quantas vezes for necessário para eu ir ajustando o meu texto e adequando de acordo com as ideias que são organizadas aqui na minha cabecinha, tá bom? Muito importante, então fazer primeiro um rascunho, ler, reler e acrescentando, ajustando as minhas ideias. Entenderam, pessoal? Agora, então, eu quero que vocês... O que vocês vão fazer agora? O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão pegar esse papel, né? Vão aí pausar o vídeo da tia, vão voltar, vão ouvir, vão reouvir, vão lá pegar o texto de vocês, vão ler, reler quantas vezes for necessário, esteja com eles em mão, porque agora nós vamos fazer a nossa reescrita. Isso aí, a hora de fazer a nossa reescrita. Partir para reescrita, pessoal? Atenção e atenção, pessoal, presta atenção. Vamos recapitular, então? Então, lembrando que a minha produção textual, então, eu vou começar ela com letra maiúscula. E eu preciso fazer o que, pessoal? Parágrafo. E eu tenho, então, que garantir para o meu texto, no mínimo, o quê? 3 parágrafos. Início, meio da história e o final da história. Vou fazer um novo acontecimento, pular para o outro acontecimento, novo parágrafo. Terminei aquela ideia, vou começar novamente outro parágrafo. Lembrando também, pessoal, que eu devo fazer o que quando eu começar? Letra maiúscula.
Quando que eu vou usar a letra maiúscula mesmo? Eu esqueci. Eu vou usar a letra maiúscula toda vez que eu escrever o quê? Nome próprio. A primeira letrinha é letra maiúscula. Nome próprio? Como assim? Nome próprio. Nome de pessoas, nome de cidade, nome de rua, nome de bairro, nome de país. Usar o quê? Letra maiúscula, pessoal. E olha que tem muita gente que até hoje, até o nome próprio escreve com letra minúscula, não usa letra maiúscula. Vamos prestar atenção, pessoal. Não pode. A primeira letra tem que ser maiúscula. E aí, estão afiados? Estão prontinhos? Aprenderam como é que vão organizar o seu texto? Então agora a prof aí vai fechar aqui, finalizar a aula e vocês vão partir para ação. Hora da prática. Vão fazer a reescrita de vocês, pessoal. E na próxima aula a prof vai corrigir. Bora lá, pessoal. Abraço, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado dessa aula. E, frisando então, tem dúvida? Esqueceu? Volte a videoaula, veja quantas vezes for preciso e colocando em prática. Bora lá, pessoal. Tchau e até a próxima aula. Abraço!